Olá, seja bem-vindo ao curso Ensino e Aprendizagem, a Comunicação Professor-Aluno, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Derli Barbosa dos Santos, sou mestre em Ensino de Ciências e tenho experiência como docente há 12 anos. Esse é um vídeo em que eu vou fazer uma breve apresentação da proposta desse curso. Então, pessoal, por que é tão importante, esse curso que foi proposto, falando sobre a comunicação professor-aluno? Às vezes, nós, docentes, nós não temos uma clareza. Nós, docentes, nós, enquanto estudantes, nós não temos uma clareza, uma percepção do quanto a comunicação na sala de aula é importante, o quanto a forma como a gente conversa com os nossos estudantes, o quanto a forma que os estudantes nos abordam, fazem questionamentos, o quanto a comunicação que é estabelecida entre o professor e o aluno, entre o docente e o discente, o quanto isso tem impacto no processo de ensino-aprendizagem, o quanto isso influencia a aprendizagem por parte dos estudantes e a forma como nós estamos ensinando, a nossa didática, a dinâmica de sala de aula. Então, a comunicação, o estabelecimento de um diálogo entre um professor e um aluno, quando é feito de forma eficiente, de forma adequada, quando tem os cuidados e há um entendimento da importância desse aspecto, isso interfere positivamente na aprendizagem por parte dos alunos. Então, saber falar, saber como comunicar, ter clareza na fala com os estudantes, faz uma diferença muito grande nos processos de ensino-aprendizagem. Garante que o estudante, de fato, alcance aqueles objetivos de aprendizagem que foram propostos lá no planejamento, lá no plano de aula. Então, é muito importante a gente saber se comunicar com o nosso estudante. Só a título de exemplificação, por exemplo, eu não sou do estado de Minas Gerais, eu vim de outro estado, eu vim do estado da Bahia, aqui para Minas. E aí, numa das minhas primeiras experiências docentes na cidade de Itabirito, Minas Gerais, eu tive um momento em que eu fui dar aula para uma determinada turma, e aí eu explicando um conteúdo, e aí uma situação em que um aluno, de repente, virou para mim assim, e falou comigo assim: "Ah, meu filho", e tipo assim, dando a impressão de que ele estava me tratando com falta de respeito, naquele momento ali. E aí eu fiquei chateado com ele, houve uma discussão, eu falei com ele que aquela não era uma forma adequada dele conversar comigo, questão de respeito na sala de aula. E aí criou, digamos assim, aquele climão na sala de aula, e o restante da aula não foi como a gente imaginava, como a gente prepara e gostaria que fosse, Ficou aquela coisa meio que chata dentro da sala de aula. E depois de algum tempo eu percebi que em Minas é muito comum, utilizar o "ô meu filho", "ô minha filha", Então, assim, só para vocês entenderem que às vezes uma simples forma de falar cultural, quando ela não é conhecida, quando ela não é identificada, ela pode causar um impacto durante a aula. E foi o que aconteceu comigo. Então, até mesmo esse conhecimento cultural interfere nessa questão da comunicação. Então, a comunicação é um aspecto essencial, crucial dentro da sala de aula no que se refere ao ensino e à aprendizagem. Então, se a gente não entender a linguagem do outro, a forma que o nosso aluno fala, os termos que são utilizados por eles, e se o nosso aluno também não consegue compreender os termos que nós utilizamos, a nossa linguagem, se não houver clareza nessa comunicação, o processo de aprendizagem ele vai ser muito mais difícil. E muita coisa interfere nisso, Como eu falei, essa questão cultural, às vezes são pessoas com culturas diferentes, nós temos salas de aulas em que há uma heterogeneidade muito grande, nós temos alunos nas diversas salas de aula que vêm de regiões diferentes, de cidades diferentes, de culturas diferentes, que usam termos diferentes. Nós, enquanto professores, temos o hábito de utilizar muita linguagem técnica,
nas nossas áreas, nós temos termos, vocabulários que são específicos das nossas áreas e nós acabamos utilizando muitas vezes num contexto que o aluno ainda não está familiarizado e ele não consegue nos entender. Então é muito importante a gente ter clareza, né, de como a gente vai falar com o estudante de forma que de fato faça sentido para ele. Pensando em todos esses aspectos, no cultural, na linguagem técnica, né, na forma mesmo como a gente utiliza as palavras. Então, por isso que esse curso foi criado, né? Por isso que foi desenvolvida essa proposta, para a gente poder, ao longo dessas 20 horas que estão previstas aí para o curso, poder entender algumas coisas que estão relacionadas a essa comunicação na sala de aula. Então a gente vai falar um pouco, né, ao longo do curso aí, na apostila, no material, sobre a importância de se ter uma boa comunicação na sala de aula, né, que é isso que eu venho falando um pouco nesse vídeo de apresentação, né, a importância da gente saber se comunicar, por que que isso faz diferença, por que que isso ajuda, às vezes coisas simples que a gente faz, né, que a gente não percebe, dificultam a comunicação, dificultam uma interação com o nosso estudante ou do estudante com o professor, né, vice-versa. Então, às vezes, coisas do dia a dia que a gente acha que é o normal e acaba que aquela forma de falar que é normal do nosso ponto de vista, ela está prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. E então, às vezes, poucas mudanças, né, de atitude, de fala, de posicionamento, de escolha, né, da forma de comunicação pode dar um upgrade, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá? A gente vai falar um pouco também sobre as dificuldades na comunicação, por que existe essa dificuldade, né, alguns aspectos que causam maiores dificuldades na questão da comunicação com o nosso aluno, como eu falei, a questão do cultural, a questão do uso de termos técnicos, muitas vezes a diferença, por exemplo, de idade, né, de vivência, de experiência, o contato, por exemplo, às vezes o professor não tem, o aluno tem, então trazem termos, linguagens diferentes. Então a gente vai falar um pouco de aspectos que criam dificuldades nessa comunicação. Vamos discutir um pouquinho também sobre os diferentes tipos de comunicação. Aí dentro do material aí a gente vai estar falando sobre a comunicação verbal, nessa comunicação oral, falada, também a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação escrita, a comunicação visual, né, até a forma de postura do nosso corpo, as imagens que a gente utiliza em slides, por exemplo, gráficos, como que essa comunicação visual ela também interfere, a comunicação audiovisual, né, então todos os principais tipos de comunicação que existem em sala de aula, porque a comunicação ela nem sempre é só a comunicação falada, né, a oralidade, existem outras formas de comunicação que também interferem nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? A gente vai ver que a sala de aula é um espaço de comunicação, né, com base em alguns referenciais, né, que vão estar aí no material. A gente mostra que a sala de aula ela é de fato um espaço de comunicação, é um espaço em que há interação do aluno com o outro aluno, entre colegas, né, do aluno com o professor e com outros sujeitos. Então, esse espaço de comunicação, ele traz essa troca de experiências, de conhecimentos, né, e esse espaço precisa ser entendido, essa comunicação precisa ser entendida, né, para que você possa garantir, de fato, uma aprendizagem eficiente. A gente fala um pouco também da comunicação nessa era digital, né, como que as tecnologias interferem e vêm modificando essa questão da comunicação. E aí, mais para o finalzinho do curso, a gente traz algumas dicas, né, deixa disponíveis algumas dicas, algumas ideias que podem colaborar, contribuir para uma melhora na comunicação na sala de aula. E, obviamente, uma comunicação mais eficiente vai contribuir também para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais eficiente. Tá bom? Então, são algumas ideias que vão ser discutidas aí ao longo desse curso. Espero que vocês possam aproveitar bastante, né, fazer um bom uso desse material e saírem aí ao final do curso mais conscientes, né, do quão impactante é a comunicação dentro da sala de aula, o quão impactante é a comunicação nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá bom? Bom curso para vocês, bons estudos.